Salve, salve galera, começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil e dia de final da MotoGP, tivemos neste fim de semana a conclusão da temporada 2024 da classe rainha com o título de Jorge Martin, num fim de semana genial, com várias nuances em Barcelona, GP solidário em substituição, a grande final que estava agendada para Valência no fim, deu Jorge Martin e não foi no sábado, foi no domingo, a decisão foi para o último dia de maneira dramática. No fim das contas, não deu para Pecco Bagnaia. Eu, Carlos Costa, estou na companhia aqui sempre de Guilherme Longo, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, sempre conosco, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Fausto, vou dar a deixa para o seu inicial e impressões iniciais também desse GP disputado em Barcelona, que coroa um campeão inédito na MotoGP. Seja bem-vindo. É isso. Bom dia, Carlos Costa. Bom dia, Felipe Mota. Bom dia, Guilherme Longo. Salve, rapaziada, ligada nas notícias de moto no Mundial de MotoGP, na grande final da temporada 2024, aqui no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil com a Motorsport Brasil. Bom, para mim foi um fim de semana, assim, no Olimpo, né? Foi um fim de semana sublime, cheio de marcas históricas, disputas, ultrapassagens verde e amarelas, rumo ao novato do ano, na última curva da última volta do último GP. Tudo que a gente queria ver, a gente viu um pouco, viu bastante nesse final de semana do Grande Prêmio Solidariedade de Valência e deu apoio também à comunidade valenciana, assolada ainda pela inundação, né? Foram mais de 50 mil ingressos, 62 mil pessoas na pista no domingo, mais de 130 mil no fim de semana e mais de 3 milhões de pessoas nas pistas na temporada 2024. Então, um sucesso imenso. Dentro das dificuldades e das imprevisões que a vida nos apresenta, foi um final glorioso de uma temporada que vai entrar para a história como inesquecível e como uma onde Davi venceu Golias na classe principal. É isso aí, Felipe. Jorge Martin, primeiro campeão por uma equipe independente na história da MotoGP moderna. É um feito e tanto. Seja bem-vindo. Nossa, todo mundo é um feito e tanto dele, mas eu acho que é um feito e tanto da Ducati, cara. A gente tem que parabenizar o que eles fizeram esse ano, e aliás nos últimos anos, né? Porque se a Pramac chegou a ter uma boa condição, é porque nunca a Ducati tratou como prima pobre, no sentido de não permitir condições de competir, né? Depois do anúncio do mercado de pilotos, eu tinha certeza que daria Bagnaia. Não só pela condição do Bagnaia ganhar em condições normais, e vamos combinar, teve um momento da arrancada dele ali que parecia muito claro que a virada era questão de tempo, vai ser em uma ou duas etapas, e não aconteceu, mas não houve interferência nenhuma. E eu acho que isso é o que cada fã da velocidade, cada fã do esporte quer. Vamos pensar, do ponto de vista de interesse, o interesse era total de ganhar a Ducati de fábrica. E mesmo tendo tantos interesses, não haver uma interferência. Eu acho que aqui é um parabéns duplo, a Ducati por não interferir e ao Martin por saber jogar o jogo da forma que ele precisava. Parabéns, eu acho que a gente teve um campeonato assim histórico. Todo campeonato, quando você coroa um campeão, pode ser, não importa, é uma dinastia, fulano de tal tá ganhando a 5ª vez seguida. Isso pode parecer chato, mas é histórico. Nesse caso foi arrepiante e histórico por ver a história do Martin, que é muito bonita, e de um cara que nunca deixou dúvidas sobre a sua velocidade, mas deixava dúvidas sobre a sua capacidade de jogar o jogo por um campeonato, e parece ter aprendido, e da Ducati. Eu acho que a Ducati merece parabéns nesse ano. Guilherme, o Felipe e o Fausto abordam pontos interessantes, aí eu puxo especialmente isso do Felipe, que é a Ducati não interferir, né? E também o tamanho que a fábrica de motos da Ducati na MotoGP alcança com esse feito, porque a equipe principal perde, mas se a satélite ganha é porque eles dão condições de disputa para as equipes satélites também. E claro, o Martin, temporada abissal aí. Uma temporada irretocável do Martin, um cara que fez um ano cerebral, calculista, frio. Ele soube... Calando a boca de todos nós aqui. Isso, porque ser justo. A gente tem que admitir, o ano passado o Martin perdeu o título por muitos erros cometidos. E o próprio Bagnaia fala isso depois da corrida, né? Ele fala, se tem uma coisa que eu aprendi esse ano, é que vale mais a pena você terminar em quinto do que arriscar tudo e acabar caindo. Então, ele tirou a lição que o Martin tirou ano passado. Sim. E aí o Martin aprendeu que você não precisa ganhar 50% das corridas do ano. Vamos lembrar, o Pecco ganhou 18 de 40 corridas disputadas esse ano entre GPs e sprint. É um número absurdo. Só que a consistência fez.
a diferença. E a questão da Ducati, eu acho que realmente é um feito a ser parabenizado, e não só pelo título do Martin esse ano, mas a gente tem que lembrar que ano passado a Pramac também levou o título de equipes. Numa situação particular, o Bastianini fora de combate a maior parte do ano, então basicamente só o Pecco estava pontuando, mas é uma equipe que já vem forte desde o ano passado. E uma equipe que foi pro tudo ou nada esse ano. Ou era campeã com o Martin, ou saía de mãos abanando no fim de uma parceria histórica com a Ducati, a caminho de uma nova era com a Yamaha a partir do ano que vem. Título no ano passado ainda com o Zarco, né? Esse ano com o Franco Morbidelli junto ao Jorge Martin, mas realmente foi uma temporada de consistência, né? A gente sempre falou muito ao longo do ano, Felipe, sobre o formato, né? Com as sprints que beneficiam em tese o Jorge Martin, mas eu sou advogado da tese de que são os segundos lugares que deram título ao Jorge Martin. Concordo. Porque, assim, ele jogaria diferentemente se não tivesse sprint, e os 8-0, se eu não me engano, do Pecco Bagnaia, que de fato fizeram diferença. 25 pontos para o vencedor, 20 para o segundo colocado. Né? Isso no domingo. Isso no domingo, que é o que me interessa. É uma diferença pequena, razoavelmente, se você pensar... Comparando até com a Fórmula 1. Com a Fórmula 1, que é 25 e 18. Me lembro que isso foi muito debatido na Fórmula 1 quando era o vencedor 10 e 6, 60%, segundo lugar, em relação ao 10, né? E depois foi para 10 e 8. E aí achavam muito pouco, o que eu também acho. Eu até acho que essa é uma coisa que de repente poderia ter debate. Assim, eu acho que o segundo lugar tem que ser importante, mas eu também acho que a vitória tem que ter um valor, assim, não abissal, mais grande. Mas é o que você falou. Eu não acho que o peso foi tão grande pela sprint. Não dá para culpar a sprint esse ano, como houve em outros anos. Estamos falando das quedas do Bagnaia, e eu acho que a equação, né, quando você faz o gráfico, né, do horizontal com vertical, qual que é a relação aí? A relação é a consistência do Martin versus quedas do Bagnaia. Ponto. Isso definiu o campeonato. Para mim é isso. Não tem muito... mas naquela corrida, quando ele... Não, acho que é um campeonato muito complexo de resumo simples. Para mim não tem muita questão. Fausto, isso me remete a um destaque de vocês na transmissão, inclusive, se eu não me engano, foi citado em um dado momento que o Bagnaia tem a percepção de que poderia perder o título na Malásia na queda da sprint. Como é que você vê essa temporada nesse aspecto, Fausto? Pois sim, foi uma temporada onde a consistência do Martin, eu concordo com o que o Guilherme disse, fez toda a diferença. Foram 10 segundos lugares em GPs e mais 6 segundos lugares em corridas de sprint, e o Bagnaia teve 2 segundos lugares, 2 em 40 corridas, né? Então ele venceu de 11-3 em GPs completos, e empatou 7-7 em corridas de sprint. Mas se o campeonato fosse só de sprint, quem ganharia seria o Martin, por uma diferença até mais razoável. Eu anotei aqui, seriam 53 pontos de diferença, mas se fosse só GP, quem ganharia seria o Bagnaia, revertendo esse resultado. Então, a consistência do Martin fez diferença. Ele obteve 30 pódios em 40 corridas, 30 pódios, né, mostrando a supremacia da Ducati. O Bagnaia obteve 26 pódios e 8 zeros contra 5 zeros do Martin. Então, eles se equivaleram, inclusive nas corridas sprint, mas a constância do Bagnaia não foi tão grande quanto a do Martin. E essa diferença de 25 para 20, ela, em algumas outras modalidades, no motocross, de 25, 22, né? Então, na corrida sprint também a diferença é de 3 pontos. Então, a diferença de 5 pontos eu acho válida. Acho o campeonato, a distribuição de pontos, são 140 pontos para os top 15, acho bem distribuído. E se você for olhar as 40 corridas, somando essa pontuação na mesa, foram 3.640 pontos ao longo de 2024. E a diferença do primeiro para o segundo foi de 10 pontos. Então, são números absurdos, né? Números colossais. Eu anotei 736 voltas, 2.215 quilômetros percorridos em corrida, mais os 6.370 em treinos oficiais. Então, uma quilometragem absurda, as marcas se esforçando para manter os motores funcionando bem durante toda essa epopeia de corridas e climas diferentes e condições diferentes a cada momento. E no final a diferença foi mínima, as disputas foram até
a última, a 40ª corrida, e se o Jorge Martin conseguiu equilibrar a cabeça, como disse o Felipe, o Guilherme e você também, Carlos, o Pecco Bagnaia mostrou assim uma elegância incrível, né? E os grandes campeões sabem perder, e ele no parque fechado olhando o Martin, né? E ele sorrindo, né? Ele sorrindo, ao contrário de outras situações que a gente já viu no passado, rivalidades extremas. O próprio Acosta falou isso, eu tô sentindo falta daquela rivalidade, mas pro esporte eu achei, pro fair play eu achei excelente, achei ótimo, vamos ver o que vai acontecer. Foi o 5º vencedor diferente em 6 temporadas. Mark Marques venceu em 2019, o Mir venceu em 2020, perdendo de 3-1 em vitórias para o Franco Morbidelli, né? Em 21 tivemos o Quartararo, 22, 23 o Bagnaia e agora o Jorge Martin. Então, esse revezamento mostra que o esporte da MotoGP é o verdadeiro ou um dos principais esportes espetaculares em andamento no planeta Terra e no planeta asfalto. Esse comentário do Fausto me puxou 2 coisas, né? Primeiro, dessa questão dos 5 campeões em 6 anos, até é interessante destacar que tem 4 montadoras aí no meio, né? A gente tem Honda, tem Yamaha, tem Suzuki e agora 3 títulos da Ducati. Então mostra também a reviravolta que a gente teve do domínio das japonesas para agora a era das europeias, e especificamente a era dos italianos. Mas eu queria destacar o Pecco, a desportividade que ele teve no parque fechado, realmente. Como o Fausto falou, ele ficou lá no fundo, ele ficou sorrindo, e na hora da entrevista, ele falou: esse momento não é meu, esse momento é do Jorge, a única coisa que eu quero falar é parabéns para ele, que grande ano que ele fez. Então, para mim, o Pecco, como um atleta nesse momento, ele também foi uma pessoa muito grande em não ficar procurando erros, justificativas. Ele falou assim, não, ele foi melhor, esse é o momento dele, a glória nesse momento é dele. E mesmo depois, quando ele fala, aí já entrevistas exclusivas, coletivas, aí ele faz uma análise mesmo, ele fala, cara, eu venci 11 corridas, perdi, não tem nada de desonroso nisso. É simplesmente o que aconteceu. Agora eu tiro aprendizados e levo pro ano que vem. Então, para mim, o Pecco também foi uma grande pessoa nesse último domingo. Interessante esse ponto, né? Embora no começo do fim de semana ele tenha dito que a temporada dele fosse um pouco mais completa do que a do Martin, mas eu acho que o grande momento de mostrar a elegância é realmente no momento da derrota para um grande campeão. E o Bagnaia agora terá o desafio do Marques, né? A gente cita o Marques, que foi destaque também neste fim de semana. Tivemos na sprint Bagnaia, Bastianini e Martin, na corrida principal Bagnaia, Marques e Martin. E claro, temos os testes agora pós-temporada, Marques, como a maioria dos pilotos, andando com as motos de 24 e 25, e fica aí a pulga atrás da orelha com relação ao que será a Ducati oficial de fábrica, depois do campeonato decidido por só 10 pontos em favor de um piloto que vai sair da Ducati rumo à Aprilia, e o Bagnaia agora fica com um alvo de alguém que tem um histórico aí de atirador bastante assertivo, meu caro Felipe. Sem dúvida, a gente passou boa parte do ano, teve um miolo do campeonato que a gente falava mais de 25 do que de 24, que é essa história da Ducati, o encontro, né, a reunião Marques e Bagnaia, chegou a hora. Eu acho que começa já nessa semana de testes, já tudo, eu já acho que 2024, algumas quedas do Bagnaia já são reflexo de 25 e algumas atitudes do Marques já são reflexo de 25. E agora a gente vai ver ele jogando a mesma música, né, dançando a mesma música. A tendência para a gente aqui falar depois de um ano em que o Bagnaia perde do Martin, como foi, é de falar que o Marques vai chegar e passar o carro. Eu não acho que vai ser assim. Mas uma coisa que vai ser... Mas obviamente depois do que foi o ano, a gente acha que tem a maior chance de acontecer uma vitória do Marques do que do Bagnaia. Acho que vai ser uma grande disputa. E para mim ela vai ser muito interessante se houver um fator Martin 24 e 25. O que é isso? Algum terceiro numa briga, que não seja só os dois. Que não seja uma briga só dos dois. Se tiver um terceiro na briga, eu acho que ela deixa ainda mais interessante. E ao mesmo tempo talvez menos explosiva. Talvez se tiver muito claro que o campeonato é jogado entre os dois, cara... Dentro de casa, totalmente meu amigo, dentro de casa. É aquela coisa, você bota um 3/8 na mesa e sai, vai sair só um. Se tiver um terceiro, talvez eles falem, não, vamos fazer assim, vamos pegar esse 3/8 e resolver esse terceiro, para depois pensar na gente. Eu acho que é um campeonato que tem ali um pré-campeonato muito interessante, mais do que esse. Esse
É o que eu me lembro na primeira edição do podcast, o Guilherme sinalizando, uma coisa que vai ser muito importante esse ano é a divisão de mercado, né? Tem muito piloto grande sem contrato. E agora não, eu acho que pro ano que vem a discussão é, o que vai acontecer com esses dois caras? Vamos ver, acho que esse campeonato vai começar nas primeiras entrevistas agora, qualquer coisa nova do Marques aparecendo de uniforme novo, o que vai ser a imprensa espanhola versus italiana, o que vai ser a base de fãs espanhola versus italiana. Olha lá, o Fausto já tá dando risada, ele vai aproveitar muito disso. Emenda aí, Fausto. O Felipe coloca pontos interessantes, né? Muito da atitude do Marques nesse ano, talvez já projetando 25, especialmente depois que ele foi confirmado na vaga, Sem né? dúvida. E o Bagnaia talvez tenha sentido a pressão já de ter um multicampeão ao lado da garagem no próximo ano. Fausto. Pois é, já sentiu ontem, né? No domingo, já sentiu e numa pista onde o Marques não gosta. Né? O Marques não gosta dessa pista, apesar de ser na Espanha e tudo mais. Eu tive lá em 2017, ele caiu, acho que ele caiu 7 vezes. Né? Ele caiu até a pé, entendeu? Ele tropeçou na moto, caiu a pé, saindo do box. Então, é uma pista que ele não gosta. Ele foi muito bem com uma moto que tem uma desvantagem notável, e isso foi ressaltado pelo Michele Pirro, que pilotou a moto do Fábio de Gianantonio, que mesmo sem correr as duas últimas, ficou nos top 10 do campeonato, mostrando a supremacia a que vocês se referem da Ducati. Mas o Pirro falou assim, foi a primeira vez que eu andei de 23, né, em muito tempo, e a moto não foi feita para esse pneu, então a moto ela sai de frente, o pneu adere demais, até que nessa pista, o Bezzecchi começou o fim de semana bem, porque era uma pista onde a aderência era pouca, então ele podia fazer a moto dar aquela derrapadinha na saída de curva para apontar para a reta ou para a curva seguinte. Mas o Pirro disse que foi uma dificuldade imensa. Ele caiu na primeira volta, caiu na curva 5, que é sempre palco de vários acidentes. Mas eu acho que o Marques já apresentou o cartão de visita. Ontem ele conquistou o seu pódio de número 150 em 189 largadas, né? No cômputo geral das classes do Mundial de Moto Velocidade, enquanto o Pecco Bagnaia tem 210 largadas e 73 pódios. Então, o índice de pódios do Marques é de 75%, enquanto o índice de pódios do Bagnaia é de 1/3, né? O outro é de 3/4 e o dele é de 1/3. Então, o que eu acho que a Ducati quer, como queria até ontem, é que o seu campeão italiano com moto italiana vença, mas nem sempre isso é possível. Eu acho realmente admirável a atitude da Ducati, rompendo precedentes, né? Porque a Ducati era muito imediatista em relação aos seus pilotos, e criticou o Stoner, criticou o Marco Melandri, criticou vários pilotos por não corresponderem o Valentino Rossi, Jorge Lorenzo. Então eles tiveram muitas atitudes assim italianas, né, assim, de sangue quente, e dessa vez eles deixaram a coisa fluir, e foi o melhor resultado para o esporte, né? Um piloto de uma equipe independente, uma equipe que teve onde o próprio Pecco se revelou, onde ele andou anteriormente, e rompendo uma relação de 21 anos, mas mostrando que os bastidores do esporte, os interesses financeiros e comerciais não se sobrepuseram aos esportivos, pelo menos nessa ocasião. Foi muito bom para o esporte. Eu acho que o Marques chega com tudo, chega disposto. O Marques vai ter 32 anos no ano que vem, né? O Bagnaia tem 27, vai ter 28. O Marques vai chegar para arrasar, porque ele apostou tudo nesse estágio que ele fez com a Gresini, que foi excelente para ele, para o campeonato, deu uma visibilidade incrível, assim como o título do Martin está dando. Eu achei até, cara, aquela comemoração lá o Martin entrou na caixa e não saía mais, né, daquela caixa para fazer uma comemoração à lá Valentino Rossi. Depois que vai sair daí. Aí eu falei, na transmissão, vai sair de Aprilia. E ele quase saiu de Aprilia, né? Que ele saiu com um macacão preto estranho. Eu não entendi, ele trocou o macacão, mas ninguém viu que ele tinha trocado o macacão, né? O do Ogura era muito mais, né, significativo, estilo Toprak Radicatiolo, né? O macacão dourado de campeão. E ele saiu com o macacão preto com aquela cara de ciborgue. O macacão era a roupa do personagem do filme, mas não dava para ver direito. Então foi assim, cada vez mais celebrações diferentes. Espero que o Martin possa, um dos grandes focos do teste de terça-feira, é o Martin andando de Aprilia pela primeira vez, o Marques andando de Ducati oficial pela primeira vez, e eu acho que a temporada de 25 vai ser ainda mais interessante, porque são 12 mudanças no grid, fora preparadores, chefes de equipe, estruturas de equipe mudando completamente. Então 2025
que chegue logo, vai chegar no final de fevereiro, mas eu já estou na contagem regressiva. Guilherme, Felipe e o Fausto prevêem aí um 2025 interessante com um pingo de favoritismo, talvez Marques ou 50-50. Eu começo no 50-50, vai, Moretão. Eu só acho que como foi 24, nos permite imaginar o Marques vindo muito forte, mas vindo muito forte significa o quê? Como se o Bahia fosse um... Zé Ruelo. Exato, não acho que seja, eu vou no 50-50. Eu não tô no muro, já há algumas semanas eu falo isso, o Marques é o favorito pro ano que vem. Eu realmente acho o Peco, apesar de ele ter saído muito bem nas declarações, etc., eu acho que ele sai abalado e vendo que ano que vem ele vai ter a carne de pescoço, das carnes de pescoço do lado dele, o Marques é o favorito pra mim ano que vem. Eu já tô batendo nessa tecla faz um mês e pouco, e a não ser que tenha uma mudança muito grande no começo da temporada, eu vou continuar falando que o Marques vai ser heptacampeão da MotoGP. Pode ter mudança no meio da temporada. Você tá falando. Agora. É que nem a gente falou que o Bahia ia ganhar. Mas faz que 2 corridas que eu mudei. Não é nem isso. Eu falo no sentido que o Marques pode cair, se quebrar e ficar 10 corridas fora. Tá. E, inclusive, que pode acontecer. É bem provável. Até por isso eu falo que é 50-50. E eu tiro dessa conta o Fábio de Gianantonio. Eu não vejo o de Gianantonio brigando pelo título ano que vem, mesmo sendo o terceiro piloto que vai ter a moto do ano, mesmo sendo o piloto que vai estar na equipe do Valentino Rossi. Eu acho que ele se tira também, né? Fala, Volta. Acho, assim, concordo totalmente em relação ao de Gianantonio, que ele caiu do céu essa 25. Foi, exato. Mas só queria trazer um dado, eu acho é difícil fazer essa comparação, eu acho que eu estou no 50-50 do Felipe, pelo fato do Marques de 2025, não ser o Marques de 2019, nem muito menos o de 2014, você vê essa pista, mas ele compensa. Essa pista tinha da curva 11 até a curva 1, sequência de curvas para a direita, né? E onde ele tem dificuldade, ele está com o braço torto, vai ficar com o braço torto o resto da vida, já falou isso, já assumiu isso. Então, ele não é o mesmo Marques na plenitude da forma que foi em 2019. Mas ainda assim, não se esperava o Marques em segundo ontem, né? E, especialmente numa pista que tem muitas curvas para a direita e numa pista que ele não gosta. E ele andou ali empurrando, né? Andou empurrando o Bahia. Então, é um sinal de que as coisas em 2025, se o Bahia tem a prioridade dentro da equipe e tem, a meu ver, um preparo físico, uma forma física melhor, com menos sequelas do que o Marques. O Marques compensa isso tudo com um talento extraordinário, indiscutível e talvez o maior de todos os tempos. A questão é essa, você perguntar pra mim, para o ímpar, quem você escolhe é Marques, não é 50-50. É 99-1, e eu vou deixar esse 1 para justamente no dia que o Marques estiver chumbado, entendeu? É Marques. A única coisa, assim, eu pegando o gancho do Fausto, assim, nem essa coisa da prioridade da equipe, por mais que seja italiano, acho muito difícil o Marques do tamanho dele ficar subjugado numa condição ali num quartinho do segundão. No quartinho do pânico, né? Mas o que eu acho que é interessante nessa disputa, tentando ver, pelo amor de Deus, é que nem time do futebol brasileiro quando é eliminado de competição, que aí vem a narrativa do copo meio cheio, não, mas agora vai ter semana cheia para trabalhar. Não, vamos lá, eliminado é eliminado. Então, eu não tô falando disso para falar assim que, olha, o lado bom do Banhaia perder esse ano, não acho que haja um lado bom. Mas tentando ver uma coisa boa, pro Banhaia em 2025, eu sei que vem um gigante. Eu sei que ele vai ter uma pressão de, se esse cara me engole, acabei no sentido de, pra dar troco é complicado, mas pra mim em 2024 ele carregou um piano nas costas que ninguém carregou metade do piano que ele carregou. A pressão era dele pro campeonato, a pressão era dele pro não sei o quê, a pressão era dele pro Martins, todo mundo era tava descendo a ladeira. Assim, o Martins ganhar lucro, o Acosta se for o melhor novato e ganhar corrida, uau! O Marques, legal. Ele carregava muita pressão. E não dá para falar, não, mas agora que o Marques chegou lá, a pressão é toda dele. Não acho que seja, embora ache que exista. O Marques é isso, o tempo tá passando. A gente já viu em várias competições, vamos falar da Fórmula 1 também, o Alonso. Não aparece toda hora uma chance para você ser campeão. O Marques está indo para uma chance que ele sabe que não, sim, é uma chance ótima, assim, e que ele precisa também ganhar. Ele também tem pressão. Se ele perder, mas ele perdeu que a pressão estava doutorando. Não, peraí, a gente tá falando de um cara que a gente discute ser o melhor da história. Esses caras vivem com pressão. Então, tentando ver o lado
o copo meio cheio do Banhaia, ele já não vai ter o número 1 na moto dele. Não vai perder isso, já perdeu. E no fundo, se ele perder, ninguém vai falar, você é um bosta, hein, meu? Você perdeu do Marques. Então eu acho que tentando ver, pressão por pressão, ele continua carregando um piano. Só que do lado dele tem um cara carregando um violoncelo, entendeu? Não é porque esse ano tava todo mundo só carregando o banquinho para sentar. Então eu acho que essa é o grande tesão também nesse campeonato, é 2 caras carregando uma pressão do cacete para um ganhar do outro. E 2 caras que sabem lidar com pressão. Este ano o Bagnaia falhou. A ver se essa é uma condição que virou estabelecida, que a cabeça dele virou um trevo e que ele morreu, ou não, que foi uma lombada no caminho. Eu concordo que o Marques tem uma pressão em cima dele, mas eu acho que a euforia do momento se sobrepõe à pressão. Porque olha o que o Marques fez esse ano. Com uma moto, uma GP23, que é bastante inferior à GP24, ele ainda assim foi o 3º colocado no campeonato, superou 2 Ducatis de 2024, todas as outras 3 Ducatis de 2023, sem contar o resto do Não, mas isso no jogo agora que vem. Não, calma. Não, eu tô falando da pressão 25. Isso aí é jogo. Deixa eu concluir meu raciocínio. Conclui. A questão começou é, já agora rebatendo. ele vai direto de uma GP23 para uma GP25. Considerando então o salto de performance. Ele vai estar na euforia de tipo, porra, agora eu tô com a moto, a melhor moto, a moto que vai entregar aquilo que na cabeça dele ele merece. Então eu acho que tem a pressão, mas a euforia do ganho que ele vai ter se sobrepõe a ela nesse momento. Máquina, não, total, mas eu tô falando a pressão de um versus o outro. O que eu quero dizer assim não pode ter a narrativa de se o Bagnaia perder do Marques, ele acabou. Depende do jeito que ele perdeu. E se o Marques perdeu do Bagnaia, tem um monte de condicional pra gente falar, normal. Eu só tô falando que eu acho cruel, eu não tô querendo pesar a mão no Marques. Sim. Eu só tô falando que eu acho sacanagem o Bagnaia ficar apanhando, se ele ficar... E que fique claro, eu bati nele. Não é que eu... Eu acho que fui eu que falei aqui que pra mim, se ele perdesse o campeonato, seria constrangedor. E eu ainda acho que foi. Pra mim foi. Mas mérito... Eu concordo, Felipe, é menos mal perder do Marques do que perder como ele perdeu hoje, do Martin. Exatamente, mas o que eu quero dizer assim, não pode ter o discurso ursinhos carinhosos pro Marques, mas ele perdeu, a idade chega, o braço não tá bom, não sei o quê, e o Bagnaia perdeu, você é um lixo. Eu acho isso injusto, e é isso que eu tô falando. Pra mim, quem perder vai carregar. Este ano, só o Bagnaia carregaria. Se o Martin perdesse, ninguém ia falar, Martin, você é um trolho, hein? Não. Era só o Bagnaia. O ano que vem eu não acho. Eu não acho que precisa ter o condicional assim, mas o Marques chegou, ele tinha a adaptação, tudo era no ar, embora haja adaptação, haja tudo, tem tudo. Só acho que não dá pra pesar a mão num lado não, entendeu? Se a gente tá debatendo o maior do mundo, Sim. Os maiores do mundo de todos os esportes carregam uma pressão desgraçada, entendeu? Porque não sou eu que inventei. É aquela coisa, vamos falar, não é tudo isso, perdeu do Bagnaia. Eu não vou falar, entendeu? Alguém vai falar. Mas ele tem essa pressão. Alguém. Gente, ontem comentários assim, você olhava no Instagram, e aí voltando pro caso do Martin, né? Teve gente que falou assim, campeão com 3 vitórias, campeão mais fraco desde Roamir. Cara, não dá, né? O Marques vai ter que enfrentar isso. E querendo ou não, o Martin vai acabar sendo uma sombra pro Marques também. Porque ele vai pra Ducati em detrimento do Martin. Exatamente. Se ele perde pro Bagnaia, ele vai falar assim, tá vendo? Tinha que ser o Martin pra estar nessa vaga. Esse é um bom ponto. Eu nem tinha pensado por esse lado. É uma pressão. Sim. Também não tô... Eu teria ido com o Marques. Eu não vou falar, nossa, reavalio a minha opinião e tinha que ser o Martin. Mas essa é uma pressão, entendeu? Esses caras são submetidos à pressão. O que eu acho esse ano o Bagnaia carregou a pressão vezes 4, sabe assim? Em relação a qualquer um, como eu acho que devia ser. Só que pré-25, eu acho que essa pressão ela é redistribuída, entendeu? Vamos ver como vai ser. Aliás, deixa eu jogar uma pergunta pro Fausto aqui. Manda lá. Ô Fausto, a gente acompanhou as entrevistas ontem, né? Pós-corrida, tudo. Eu queria a tua opinião, foi uma impressão que eu fiquei. A Ducati não deixou a porta aberta pra talvez trazer o Martin de volta no futuro, não? Deixou, né? Claro, né? O Martin tem 26 anos, né? Assim, a própria Honda deixou uma porta aberta para o Marques voltar quando ele quiser. É o que meio que acontece no futebol também, né? Ou no show de rock, né? Quando o grupo já está aqui mais experiente, né? Bom, mais veterano, vem tocar no Brasil, né? Então, acho que essas portas abertas continuam. Eu concordo que a cordialidade que existiu esse ano não vai existir no ano que vem. Porque o Marques parece, a meu ver, e eu sempre fui a favor do Marques em relação ao Martin na equipe oficial, que o Marques tem um objetivo definido que o levou a andar na pior equipe da Ducati esse ano.
é chegar aos títulos do Valentino Rossi e superá-los, né? E o Bagnaia vive no rancho, né? É amigo do Valentino, e o Valentino ainda deu opiniões polêmicas sobre a contratação, que deveria ter contratado o Martin, coisa que ele não precisava fazer, né? Achei desnecessário, mas eu acho que o ambiente de ursinho carinhoso, como falou o Felipe, não vai ter no ano que vem, porque o Marcos vai chegar para ripar, vai chegar com um objetivo definido. É a equipe mais forte do grid, 11 títulos mundiais na equipe. Qual era a equipe mais forte em 2024, esse ano? Era a Gresini, que tinha 10 títulos na garagem. Então vamos ver quem vai ficar do lado esquerdo na garagem, mas eu acho que o Marcos já, a partir de amanhã, já vai querer andar junto. Quis andar junto ontem, se esforçou para isso. Surpreende sempre positivamente, ainda que não seja o Marcos pré-tombo em 2020, né? Então vai ser muito interessante. Agora, acho o Martin aproveitou muito bem a chance que ele teve, estava no auge da carreira, aproveitou muito bem. No ano que vem vai ter dificuldade. E o Enea Bastianini perdeu para o Mark Marques andando de moto 24 na equipe oficial. Perdeu para o Mark Marques, ficou na quarta colocação. E a segunda 23 é a do Alex Marques, que chegou em oitavo, né? Então, você vê a diferença que faz a pilotagem. E isso eu acho muito bacana no motociclismo, onde a pilotagem, o jogo de corpo, como você se posiciona, o seu estilo de pilotar, faz diferença na rapidez, nos tempos de volta, e a Ducati abre a sua telemetria para todos os pilotos olharem. Então, acho que essa tendência que a Ducati inaugurou mais uma vez, mais uma tendência, vai ser seguida pelas outras marcas, vai ser seguida pela Yamaha, agora com o Miller e Oliveira também, vai ser seguida pela Honda, se conseguir fazer o Chantra andar também junto com o Zarco, que tem muitas dúvidas a esse respeito, vai ser seguida pela Aprilia, com o Raul Fernandes ao lado do Ogura, e também vai ser seguida pela KTM, né, que vai ter o Vianes, que foi a mudança também surpreendente do final do ano, e o Bastianini. Esses dois não vão estar no auge da carreira, esses três, né, Bastianini, Vianes e Martin, não vão estar no auge da carreira. O Martin, mesmo levando o número 1 da Aprilia, vai ter muito mais dificuldade de equipamento do que teve esse ano. Sem dúvida. Agora a gente voltou a Enea Bastianini, que perdeu um bom dinheiro no campeonato desse ano em função de ter perdido o terceiro lugar para o Marc Marques. O Marques, além disso, leva uma graninha depois desse fim de semana em Barcelona. E ainda protagonizou ali uma troca de farpas com o Alex Espargaró neste domingo, Guilherme. O Alex, coitado, né? Tava fazendo a despedida dele e ele deixou bem claro. Despedida, né? Com louvor, é importante que se diga. Despedida com louvor, sim. Uma carreira muito bonita da parte do Alex, comprando o projeto da Aprilia, ajudando a desenvolver a moto. Se a moto chegou ao patamar de brigar por vitórias, ele mesmo chegando a brigar pelo título em 2022, é por causa dele, por causa do trabalho dele de desenvolvimento da moto. Mas o Alex deixou claro que ele queria Jorge Martin campeão. E, segundo o Bastianini, o Alex ajudou o Martin até demais na corrida. E que, segundo o Bastianini, isso estragou a corrida de outros pilotos. Então ele não estava muito feliz ali com o Alex na despedida dele da MotoGP. Agora, é aquela coisa, né? Você falar que o outro ajudou um terceiro, vai lá e passa o cara na pista. O Alex Marques passou. Felipe, que dizer aí dessa falsa polêmica, talvez, no GP Solidário de Barcelona? Eu vou muito com você. Quando o cara não consegue passar e começa a reclamar, pra mim, a não ser que seja... Outro dia eu vi um corte do Schumacher mandando um cara pra casa do chapéu, não me lembro quem, que é muito claro que ele mandou o cara pra casa do chapéu. Então, assim, se tem uma manobra que você fala, nossa, mas o cara puxou a peixeira e saiu navalhando no meio da curva, mano, não me chamou nenhuma atenção. Eu acho que esse foi do ponto de vista de corrida, pra mim foi a parte mais legal da corrida, porque a gente sabia que seria um fim de semana em banho-maria. Assim, quando você tem um cara para ser campeão com uma vantagem muito grande que ele pode ficar ali em terceiro, ele não vai se matar, né? Assim, é o que a gente esperava que o Martin não fizesse. Então, as brigas seriam mais no meio do bolo, né? E ali foi realmente o ponto focal de atenção da corrida, na minha opinião, falando de como eu vi a corrida. Então, quando o cara vai para pós-corrida, dar entrevista xingando, ele tem que ter mais argumento, né? Porque às vezes isso se volta contra ele e vira constrangimento. E aí, Fausto, seu veredito sobre essa controvérsia aí de Barcelona?
Acho ridículo, acho que não tem razão, assim, o Alex Espargaró é meio que pai do Jorge Martin, né, emprestava moto para ele treinar, né, o Martin vem de uma família com poucos recursos, e o Alex Espargaró e o Paul moram ali do lado da pista, conhecem essa pista como ninguém, eles sempre andam bem, o Alex já venceu 3 corridas lá, estava se despedindo da carreira e, sobretudo, estava querendo ajudar o Martin, não que o Martin precisasse de ajuda, porque ainda que o Bastianini passasse, e o Alex passasse, o Miller, o Binder e o Acosta, ele precisava de uma 9ª colocação depois da corrida de sábado, então era muito fácil de obter, mas ainda assim o Alex resolveu ficar de escudeiro e ficou de escudeiro, de guarda-costas, como o próprio Martin falou, né? Mas o Bastianini estava de moto 2024 no auge da carreira, na equipe de fábrica, ao lado do campeão, do bicampeão mundial, ele mesmo sendo um campeão mundial, contra um piloto de 35 anos que fez o seu GP de número 339 e, demorou 20, ele foi vencer em 22 e estreou em 2009. Logo, ele demorou 23 temporadas para vencer uma corrida. Então, são situações muito diferentes, ele nunca esteve nem perto de ser campeão mundial, mas ele é um exemplo para vários outros pilotos pelas declarações que dá, pela forma como ele se expressa com transparência, com sinceridade, sem se preocupar em agradar ou desagradar pessoas, e eu achei que o Bastianini perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Ele estava brigando pelo 3º lugar no campeonato, e não foi por causa do Alex Espargaró que ele perdeu o 3º lugar, foi por conta dele mesmo. E na véspera ele ainda carimbou o Martin na corrida sprint, ele chegou na frente do Martin no finalzinho lá, passou como já passou outras vezes esse ano. Então, mérito do Alex, e quando as coisas foram definidas em favor dele, mérito dele também. É isso aí. Bom, quem não chora não mama também, mas quero ver o Enea Bastianini que vem na Tech 3, vai ser interessante. A dupla, aliás, com o Bastianini e Vinhales, toda a KTM, satélite, na verdade, é uma panela de pressão. Aliás, tivemos a definição do melhor do resto, a gente tinha passado batido por isso, a briga ali entre Brad Binder e Pedro Acosta, né? Eles estavam ali bem próximos, no final das contas o Brad Binder acabou levando a melhor, deixa eu pegar aqui a pontuação, 217 a 215. O Acosta fez um GP aí em Barcelona um pouco apagado também, não foi muito destaque, o Binder ainda terminou na 6ª posição, então conseguiu esse título aí de melhor do resto, o melhor não Ducati, e pelo menos para ele é um conforto, né, porque ele pega esse novato sensação que vai ser o companheiro de equipe dele ano que vem e fala, já bati você uma vez, consigo fazer de novo. Mas a KTM é um ponto de atenção para o ano que vem, porque tem 4 pilotos ali que tem muito potencial de dar treta. É Brad Binder e Acosta na equipe oficial, Bastianini e Vinhales na Tech 3, a chance disso aí ter problema ao longo do ano é muito grande. E é engraçado que é uma briga que não vai valer título, não vai valer vice-campeonato, mas que tem muito potencial. Agora, aquela coisa, o Binder termina o ano na frente do Acosta, mas o campeão moral da KTM é o Acosta, né, Felipe? Eu acho que é. É inegável que as primeiras 5, 6 etapas foram um show do Acosta, depois ele caiu um pouquinho no sentido de as primeiras 5 etapas a gente tava imaginando se bobear ele beliscando o top 4, assim, esse cara vai ganhar a corrida, ou ele tá incomodando ali na frente e ele ficou um pouquinho para trás, mas acho que fica a sensação dele estar abaixo do que nós esperávamos, não do que era possível eventualmente, né? Porque por a gente tratar como, eu costumo brincar com aquela cena do filme Matrix. O treino, o Matrix é o escolhido, lá o Neo, o personagem do Keanu Reeves é o escolhido. Aí ele vai ter o treino com o Lawrence Fishburne. Aí tem a cena que ele vai pular de um prédio pro outro, que toda a equipe para. O Neo tá treinando, ele vai pular. E aí todo mundo naquela cena pensa, ele vai pular e vai chegar do outro lado. Não, ele pula e cai. E ele é o escolhido, entendeu? Então assim, o fato da gente falar que o Acosta é o escolhido não significa que ele vai chegar e ganhar de todo mundo com uma mão. Entendeu? Então eu acho que ele ficou abaixo do que a gente esperava que acontecesse. Talvez o único escolhido que tenha feito é o Pelé na Copa de 58 com 17 anos arrebentar como arrebentou. Entendeu? Ele pulou do prédio e chegou do outro lado. Mas o Acosta, quando eu falo ele ficou abaixo do que a gente poderia imaginar de pico. Mas eu acho que ele tem que sair satisfeito com o que ele fez na temporada. Boa, Fausto, para arrematar essa questão da KTM e as mudanças para 2025 no geral, né? A gente já passou pelo Martin, você citou o Chantra de maneira não tão elogiosa, mas expectativas aí, Fausto. Pois a expectativa é grande. A expectativa do próprio Acosta era grande, né? O Acosta tem aquela coisa
que psiquiatra chama de excesso de autoestima, né? Ele acha que vou ganhar, vou acabar com o recorde do Marques, e não foi bem assim. Ele teve 12 abandonos e se enrolou, tipo, comparado com o Augusto Fernandes, né, que foi campeão do mundo na Moto2 e foi novato na MotoGP em 2023, ele foi espetacular. O Augusto, tanto que foi rebaixado, vai ser piloto de teste da Yamaha. Porém, se esperava mais dele e ele mesmo esperava muito mais. A equipe KTM, eu acho que é uma equipe forte, né, com Binder, Acosta, Bastianini e Vinhales, porém a KTM não atravessa um bom momento comercialmente. Então, isso acho que quando a empresa não vai bem, isso acaba... Onde é que vai cortar a verba? Vai cortar onde? Na propaganda ou na competição? Não, vai cortar na competição. Eles vão perder a marca GasGas, ou não, vão unificar tudo em KTM, né? O Husqvarna vai deixar de existir, a GasGas vai deixar de existir. Então, vão diminuir muito a participação no Dakar, onde eles venceram 18 anos seguidos, né? Então, o que me preocupa é o que a KTM gastou na época do Pol Espargaró, 32 motores, não sei quantos chassis e tal, eles terem essa fartura em 2025. Espero que a Aprilia forneça essas condições para o Jorge Martin. O Rivola disse na entrevista, falando assim, a responsabilidade nossa é muito grande, porque se o Martin for mal, quem é o culpado? Não é ele. E provavelmente eu acho que ele tem que levar o número 1 de qualquer jeito. Eu acho que o campeão tem que levar o 1, porque quando é que você vai ser campeão de novo, especialmente em se tratando desse desfecho de 2024 para 2025. E as mudanças para 2025, acho que as duas principais a gente já falou, né? O Martin na equipe oficial e o Martin na equipe Aprilia, que recebe também o Bezzecchi. Vamos ver como é que o Bezzecchi vai se sair por lá. O Ogura, acho que vai aprender passo a passo. Acho que o Ogura é muito melhor que o Nakagami. O Nakagami teve lá 7 anos, o Alex Espargaró teve 8 anos na Aprilia. Então as mudanças são saudáveis, nunca houve tantas mudanças num ano só na MotoGP. Os testes vão ser muito importantes. A partir de amanhã, amanhã é um primeiro contato, né? É um shakedown, vai para ver a moto, para os fotógrafos fazerem imagens, mas os testes em Sepang e na Tailândia, que recebe a abertura do Mundial 2025, vão mostrar quem tem força, especialmente na Malásia, né? Porque a gente vai ter 3 dias de testes para os pilotos fixos e também mais 3 dias para os pilotos efetivamente de testes e para os novatos. E temos novatos. E tem o Aldegger, né, também chegando na Gresini, então temos novatos de valor chegando, né? Eu acho que o Ogura e o Aldegger são os principais. O Chantra está indo também, não sei porquê, mas eu falei isso em relação ao Quartararo, e o Quartararo foi lá e calou minha boca. Então, só para fechar o que o Felipe falou, acho que a gente não tem que pensar, não, me equivoquei. Todo mundo se equivoca, né? Os pilotos se equivocam, grandes campeões se equivocam, grandes campeões perdem, e é bom saber perder, é bom saber reconhecer o seu erro, o seu equívoco e aprender com eles para tentar errar menos daqui para frente, o que vale para piloto e vale para a gente a pé também. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, falando em mudanças, tem uma mudança de identidade visual aí que o Guilherme Longo não gostou muito. Que história é essa, Guilherme? Ontem a gente teve a cerimônia de premiação da temporada, né, depois do fim da corrida, onde o Martin oficialmente recebeu o título, e lá a MotoGP divulgou a nova logo da categoria rainha, da Moto2 e da Moto3 para a temporada 2025, isso pensando também em transmissões televisivas e tudo mais. Quem tá assistindo no YouTube vai poder ver aí como que é a logo nova. Deixa eu dar uma olhada aí que eu não... Essa aqui é uma versão reduzida, mas em geral eu achei horrível. Eles fizeram uma proposta de ser uma logo minimalista. Essa aqui? Né? Essa aí. Em que o M eles falam que são 2 pilotos andando de moto, que o T também é o piloto em cima da moto. Balela. É um negócio horrível. Tentaram fazer um negócio conceitual que não ficou legal. O Fausto também, não gostou. Pra mim, assim, time que tá se ganhando, não se mexe. E se vai mexer, faça algo que seja melhor. Não isso aqui. Fausto, você tava dando risada aí, pode matar. Achei tenebroso, achei tosco, achei, sabe essas coisas de dia dos pais de colégio? Pega a latinha e forra, né? Porra, o que vale é a intenção numa situação dessa. Mas não na MotoGP, né? O campeonato mais prestigiado do planeta, mais rico, mais caro, para você realizar uma etapa, 5 milhões de euros para cima. Então, e o logo anterior, né, que foi, acho que de 2007 ou 2008,
ele tem um significado, né? Ele mistura a bandeira de chegada, né? A bandeira quadriculada, com a Torre dos Campeões, né? Que ontem o Jorge Martins foi lá e colocou o tijolinho dele na Torre dos Campeões, que vai crescendo assim, né? Bacana. Aí eu até, eu dei todos os troféus poucos que eu ganhei, eu dei para meus amigos, mas eu tenho esse aqui que é o único que eu tenho do Mundial, que é do Mundial de Motocross em 98, uma homenagem ao Sport TV. Eu era editor de motociclismo do Sport TV. Quando eu saí de lá, acabou a editoria, né? A editoria sou eu, era eu. Né? Aí eu acho que esse troféu, esse logo tem a ver com o troféu e tem a ver com a tradição do motociclismo. Então, para mudar, tinha que mudar. Eu sei que agora é tudo minimalista, né, Felipe? O da ESPN não mudou, mas a maioria dos logos mudaram para coisas mais minimalistas, mais clean, né? Menos mobília, menos coisa, menos impacto visual. Mas achei que ficou muito pobre, achei que ficou muito ruim, mal feito. E ele se estende a Moto 2, a Moto 3 e a Moto E. Então, achei um desastre, achei bem desastre. E mais uma vez, a Dorna pesquisou uma coisa e apresentou outra. Apresentou não, enfiou goela abaixo outra disposição final, depois de não ter mencionado e não ter feito uma enquete ou um plebiscito ou alguma coisa parecida sobre isso. Felipe, a sua Não, assim, contribuição. Eu sou um cara que eu levo tempo para me adaptar e até por isso eu tomo cuidado nas minhas avaliações. Qualquer mudança eu geralmente detono. Eu sou daqueles. Mas muitas que eu detono, depois de um tempo eu falo, pô, não é que melhorou? Para citar exemplos recentes, o logo do Atlético Paranaense. Queriam matar porque mudaram a grafia do nome, que isso eu não entendi. Mas o logo é disparado melhor. Assim, e quando saiu, se eu fosse torcedor do Furacão, eu tava, sabe, jogando Molotov na Arena da Baixada. Exato, é bem por aí. Então, mas eu tô fazendo esse preâmbulo para dizer, não, vamos ver se o nosso olhar vai se adaptar. Mas esse eu olhei, o Fausto usou o exemplo do Dia dos Pais na escola, eu olhei de rir, porque eu tava tentando achar algo que sintetizasse, e é isso. Sabe? É aquele convite de aniversário que você pega que, sei lá, o tio faz o save the date, sabe assim, o save the date. Aí você fala, caramba, olha o que fizeram com a patrulha canina, tá ligado? Jesus! Então eu realmente não gostei, mas vamos ver se o meu olhar, que costuma ser muito crítico no dia 1, no dia 100, já se adaptou. Você que tá com a gente no YouTube, enfim, galera dos agregadores de áudio, manda nas redes sociais a impressão sobre esse logo novo. Agora, eu mandei pro Felipe agora todos os logos, né? Opa! Então, eu ia pegar esse gancho, porque ele se estende às categorias suporte e não podemos deixar de falar hoje do que fez Diogo Moreira na Moto 2. Momento que Felipe muito ruim. Eu tô lembrando. O da Moto E é o pior. Gente, eu tô me lembrando quando eu tinha aniversário na casa da minha tia Maria, e ela tinha um filho que foi um pioneiro em TI. Sabe aquela época que não tinha computador, que a impressora era aquele... Tinha um programinha que você escrevia. Eu não lembro o programa, vou atrás, para a próxima edição falar. Era um programinha que você digitava e ele gerava automaticamente ali uma identidade visual tosca. Sim. Cara, é isso aqui, meu. Isso aqui é 1991. Acho que no próprio PowerPoint dá pra fazer isso. Mas tinha um nome específico, né? Vou mandar pro meu irmão que é de TI para ver se ele me ajuda. É engenheiro de computação. Excelente bloco de análise visual aqui no nosso podcast. Olha o Moto 3 com o Moto E, cara. Você não sabe o que é o E e o que é o 3, sabe? Meu filho é estagiário, né? É o presta. É meu filho aprendendo a escrever. O Joaquim tá aprendendo a escrever, ele faz isso. Ele faz o E ao contrário. É o 3. Tudo bem, vai. O Joaquim faria muito melhor. Faria. Certamente. Muito bom. Galera, mas vamos falar de Moto 2 e Moto 3, porque tivemos resultado expressivo para o Brasil. Então, roda a vinheta. É isso aí, lá em Barcelona tivemos a grande final da Moto 2 e olha que performance do Diogo Moreira. Largando ali da segunda fila, conseguiu o primeiro pódio dele na categoria, ultrapassando o Ayogura na última curva da última volta. Campeão da Moto 2. Um campeão. E, além de tudo, garantiu o título de Rookie, o novato do ano. Então, um momento importantíssimo aí para o Diogo, fechando uma temporada de um aprendizado e um crescimento muito grande, não é, Fausto?
Sim, sem dúvida. A corrida do Diogo foi sensacional o fim de semana todo, né? Ele deu a entrevista para a ESPN várias vezes, né? A gente tinha um repórter de pista dessa etapa, nas etapas da Espanha, que é o André Linares, que acompanhou tudo direto da pista, e é sempre bom, porque você tem mais informações, e o Diogo estava muito animado com o fim de semana dele, e fez um fim de semana espetacular, né? Largou na sexta colocação, foi empurrando, foi pro pelotão da frente, e foi empurrando ninguém menos que o campeão do mundo, né? Pô, o Ayogura vestido de dourado, blá, 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 e o Diogo botou uma pressão imensa nele, fazia a curva 3 dentro. O Diogo parecia ter uma reserva de potência e estar respeitando o título do Ogura. Mas ele passou na curva, ele fez, parecia que estava conservando pneus também, que para um novato nessa classe, o Quartararo falou, essa é a pior mudança, é a mudança da Moto 3 para a Moto 2, porque é muito difícil e é muito menos difícil do que a mudança da Moto 2 para a classe principal. E o Diogo conservou seus pneus, e o Ogura também, né, porque o Ogura não queria perder um pódio na sua despedida da classe, subindo para a MotoGP, mas chegou na volta final, o Diogo veio na curva 1, difícil de passar, a moto chegou lá a 320, a Moto 2 chegou lá a 320, a MotoGP chega a 360. Chegou lá, botou por dentro na 1, e aí eu falei, porra, e aí a galera do cabine, eu não queria nem falar da possibilidade do pódio, que eu estava mais focado na briga com o Senna Agnes pelo novato do ano, que o Diogo levou. Não estava nem querendo falar por causa daquela maldição da cabine, né? Sim. Que aconteceu na Malásia, né? Foi, pô, cuidado com a curva 9. Cara, eu perco o Bahia, caiu na curva 9, ainda menos 2 segundos depois. Aí chegou na curva 10, o Ogura, o Diogo te vinha bem nessa, o Ogura veio por dentro dele, o meu passou. Eu falei, porra, passou. Estamos fora do pódio, mas novato do ano. Tem a 11, 12, 13, 14, e a 14 era uma curva que até o Valentino Rossi conseguiu ultrapassar lá, ninguém tinha conseguido. E o Diogo veio por dentro na curva 14, passou o Ogura e venceu não, chegou em terceiro. Quem venceu foi o Aron Canet, que tá sobrando. O Ogura, cara, eu notei isso aqui, o Ogura tem 20 voltas na primeira posição. Sabe quantas o Canet tem na primeira posição? 110. E o Ogura é o campeão. Mas foi o primeiro pódio do Diogo Moreira, obtido dando poeira no campeão mundial, na última curva, na última volta, do último GP, tudo que a gente fala aqui e em outros lugares que a gente quer ver acontecer em qualquer esporte. A disputa até a linha de chegada. E foi isso que aconteceu. E deu o Brasil na P3. Parabéns ao Canet, que venceu mais uma. Parabéns também ao Manu Gonçalves, que com esse resultado garantiu a terceira colocação no campeonato. E especialmente parabéns ao nosso Diogo Moreira, que chamou a atenção mais uma vez e chega para 2025 com muita força. O favorito quem é? Aron Canet. Mas o Diogo Moreira vai brigar pela vitória na próxima temporada. Isso é certo. É isso aí, a gente vai ficar torcendo aí pelo Diogo, que ele continue crescendo, brigando aí por mais pódios, vitórias, quem sabe talvez até no futuro campeonato. Mas para fechar, vamos falar de Moto 3, porque o que dizer, né? Davi Alonso, recorde atrás de recorde, ontem vence mais uma vez e com isso bate um recorde histórico. Nenhum piloto teve tantas vitórias em um mesmo ano, numa mesma classe. 14 vitórias no mesmo ano, inclusive as últimas 7 corridas. Os últimos 7 GPs foram vencidos por um mesmo piloto. Que ignorância, não tem outra palavra para definir, né, Fausto? Bom, é inacreditável, né? E o Davi Alonso, primeiro, é sul-americano, que é bom pra gente, dá mais visibilidade para o motociclismo aqui. Depois, estraçalhou a competição. Voltas do Alonso em P1, 120. Voltas do Olgado e do Vaia, segundo e terceiro colocados no campeonato, 56 cada uma. Ele botou o dobro de voltas. Ele botou 165 pontos no segundo colocado, que são mais de 6 GPs inteiros. E mais, ele conseguiu 14 vitórias numa temporada, coisa que não tem precedente em 76 anos de Mundial. Claro que tinha muito menos corrida, o primeiro campeonato teve 5, depois teve 6, agora tem 20, mas, pô, ninguém nunca venceu tantas corridas num ano só, em qualquer classe, quanto o colombiano Davi Alonso, que sobe para a Moto 2. Espero que ele faça uma super temporada na Moto 2, que brigue lá com o Diogo, né? E que obtenha o mesmo sucesso, o mesmo brilhantismo que ele trouxe para a América do Sul, com essa passagem brilhante, extraordinária, formidável pela Moto 3. Agora, seguindo aqui no circo da MotoGP, digamos, e nas categorias e atrações que acompanham a classe rainha, Guilherme, a gente citou Harley Davidson mais cedo no programa de hoje. Explique-nos o porquê da menção.
É uma questão confusa, né? Um anúncio sem um anúncio. A gente sabe que vai ter, inclusive o Carmelo Espeleta falou nessa segunda-feira, né? Que vai ter uma aproximação entre o Mundial de Moto Velocidade e a Harley Davidson, mas os detalhes ainda estão sendo fechados. Eles vão participar agora desses treinos em Barcelona. A gente vai ter, então, um gostinho do que é Harley Davidson no Mundial de Moto Velocidade. E se sabe que vai ter alguma coisa ano que vem, especialmente no GP de Austin, mas ainda está se fechando como é que vai ser. Uma categoria monomarca, que vai correr como suporte, mais ou menos o mesmo estilo da Moto E, em etapas selecionadas. Então vamos ver, mas é legal ver uma gigante do mundo das duas rodas também se aproximando da moto velocidade como a Harley Davidson. Refletindo também o fato de que a Liberty Media comprou a Dorna e a MotoGP, né, Fausto? Se você quiser arrematar, manda bala. Pois é, assim, é uma aproximação que eu acho insólita, né? Pô, tem nada a ver uma máquina com a outra, né? Na MotoGP é a tecnologia pura, a proposta da Harley é outra, né? É a estrada, é ligar o som e tal. Mas essa categoria já participa no Moto América, onde corre o nosso Danilo Lewis, que já foi campeão da Copa da Superbike Cup no ano passado, ganhou $25 mil, parabéns aí, Danilo Lewis, lá no 4º ano, lá nos Estados Unidos, e foi um sucesso, é um sucesso. Ela lá não é monomarca, ela briga com a Indian, que também é outra canipão, né, uma barcaça, e se chama King of Baggers, né, porque eles usam aqueles cases, né, aqueles alforjes de fixos, né, alforjes de fibra, de plástico, e eles vão usar os alforjes e vão fazer uma demonstração hoje, lá em Barcelona, e levaram o Marco Melano, campeão do mundo da 250 em 2002, vai andar, o Simon Crafer, que já venceu corrida na 500, é o comentarista da MotoGP, vai andar também. Vai andar o John Hopkins, vai andar o Kyle Wyman, que é o destaque dessa classe. E eles querem fazer, acho, ainda não tem, como bem falou o Guilherme, ainda não tem nada oficial. Eles querem fazer uma meio Copa do Mundo de Harley. Que, assim, concordo que tem muita influência da Liberty Media, que ainda não fechou a negociação, mas está tentando fechar de todas as maneiras, e essa a demonstração indica que eles vão fechar mesmo, e vai ser mais uma classe, não sei como é que eles vão encaixar isso na Europa, levar as motos só em si já são pesadas e são super preparadas, e é uma categoria muito diferente, é uma categoria que talvez fosse mais próxima das Superbikes, né, porque é uma moto de produção adaptada, mas fato, isso vai acontecer e vamos ver os desdobramentos. Os desdobramentos que a gente viu no logo não foram os melhores. Esperamos que as soluções sejam mais bem pensadas dessa vez. É isso aí. Para a gente fechar essa nossa rodada noticiosa, vamos trazer um rumor que surgiu aí durante o fim de semana. Já havia, né, nos últimos dias, a possibilidade sendo ventilada de Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, sair da categoria, né, a principal categoria do automobilismo mundial, mas agora a Ziggo Sport, a emissora holandesa que transmite a MotoGP, falou da possibilidade do Domenicali sair da Fórmula 1 e ir para a MotoGP na vaga de Carmelo Espeleta. Ambas as categorias de propriedade do Liberty Media. Isso, que a gente... a Liberty está passando ainda, né, pelo órgão antitruste da Europa para poder formalizar a compra. A esperança é de que até 15 de dezembro tenha uma definição total disso, que a compra de fato seja concluída, mas seria uma mudança muito grande, porque o Carmelo está muitos anos à frente da Dorna, e aí ter o Domenicali, que é hoje o cara que está à frente da Fórmula 1, seria uma mudança muito grande e seria a primeira incursão realmente da Liberty Media como nova dona da Dorna. Bom, vamos ver os próximos capítulos dessa história toda. Agora, queria registrar aqui também, aproveitando a presença de Fausto Macedo e Felipe Mota, os nossos parabéns ao grande mestre Edgar Melo Filho, que não esteve nas transmissões deste fim de semana, mas Felipe, Fausto, 80 anos aí, uma carreira toda dedicada ao esporte a motor. Vou começar contigo, Felipe, que tá aí já trocando figurinhas com o Edgar há um bom tempo no automobilismo e é uma figuraça, um cara que a gente admira muito também. O Edgar é uma figura muito, muito especial e muito particular, assim, eu só tenho referência boa do Edgar. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Edgar é um tanque, cara. Quem não conhece, o Edgar é um furacão aos 80 anos. Imagina o que era o Edgar aos 40, aos 35. Então, assim, tem histórias. E a gente viu o Kleber Machado contar uma dele querendo pegar, segura na mesa. Assim, ele é um cara físico. E eu tô falando isso com respeito, mas por quê? Porque quando eu comecei a Fórmula 1, eu ouvia essas histórias. Porque o Edgar, eu tinha a referência como ouvinte e telespectador. Gênio. Edgar é gênio. Estamos falando de gênio.
Isso que a gente fala do Fausto Macieira, gênio. Esses caras que além de manjar de esporte, tem uma comunicação fácil, essas sacadas, tipo isso, parecia não sei o que da escola de criança. O Edgar tem isso a cada comentário dele. Uma sacada que você ouve e fala, nossa, de onde veio isso? Gênio, é um gênio da comunicação. Mas quando eu cheguei na Fórmula 1, eu ouvi as histórias do Edgar, o lado genial. Tem umas que eu não vou contar aqui, contamos em outro momento, porque senão vai alongar demais. Mas também essa tensão dele, de resolver coisa na porrada. Então era uma figura assim, controversa e intimidadora dos relatos que eu ouvia. E a história que eu contei na homenagem que foi feita na ESPN e isso eu vou repetir aqui. Em 2012, quando eu abri uma agência de conteúdo, um site de automobilismo que virou o Motorsport, a minha mulher, que é biomédica, larga a área dela, porque ela trabalhava já numa área de laboratório financeira, para me ajudar nessa questão mais administrativa. E aí eu formalizei um acordo que implicava em viajar para as corridas. Uhum. Só que como eu cobri a Fórmula 1 todas do ano, em 6 ou 8, eu fui em 2. E a minha mulher foi me representar. Minha mulher que não era jornalista, minha mulher que é muito tímida. Então assim, era colocar, um tubarão na lama ou um jacaré no espaço, entendeu? Assim, não era dela, não tinha nada a ver. Mas tinha que ser, a gente não tinha mais ninguém. E aí ela foi, e ela me manda uma mensagem falando, olha Felipe, eu encontrei uma pessoa aqui, porque eu não conversava com ela sobre Edgar Melo Filho, o seu Edgar, porque o seu Edgar, eu falei, será que o Edgar Melo Filho? Eu mandei pra ela, e eu nunca tinha visto pessoalmente o Edgar. Eu já estava, no meu 8º ano de Fórmula 1, então ele acompanhava o meu trabalho, mas eu não tinha nunca, e eu sabia que era o Edgar, obviamente. Então, é o seu Edgar, eu falei, que Edgar? Ela, vou ver. Aí eu mandei, Edgar Melo Filho, ela é. E por que eu tenho essa gratidão? Porque ele recebeu minha mulher, cara, tipo filhinha, tipo neta. Tipo neta, Aninha pra lá, Aninha pra lá, tá precisando de uma coisa, Aninha. E aí ela ficou muito à vontade, ela foi fazendo amizade lá, era uma categoria que tinha um staff muito feminino, então a minha mulher se incluiu ali. Então assim, eu tenho um carinho, e daí eu comecei a trabalhar com ele na Fox Sports e eu vi o lado gênio na prática, que é isso, você tá porque a gente trabalha, esse é o lado legal, eu já falei isso várias vezes, o lado legal da gente em comparação ao atleta, o jogador de basquete hoje não tem como jogar com o Michael Jordan, o jogador de futebol não tem como jogar com o Pelé, com o Zidane, para pegar alguém que esteja vivo. A gente tem como jogar com o Fausto Macieira, a gente tem como jogar com o Edgar Melo Filho, e ao mesmo tempo a gente tem também o lado bom de ver um cara de 20, 23 aparecer, olhar e falar, puta, esse cara vai virar um. Então assim, a gente tem tanto como olhar pra cima, como olhar pra baixo, e vocês estão entendendo, eu tô falando sobre idade, porque pra mim, eu não olho ninguém pra cima e não olho ninguém pra baixo. Mas você olhar o gênio e falar, cara, eu tô jogando com Kleber Machado, pra citar alguém que veio aqui. E ao mesmo tempo você vê uma jovem que você fala, isso vai virar, olha que prazer fazer parte dessa trajetória. Uhum. Então, ter a oportunidade de jogar com o Edgar Melo Filho foi uma das coisas mais incríveis. O cara é um fenômeno. Ele tem esse vigor até hoje, 80 anos, malandro. Um tanque e com essas sacadas, com esse humor ácido. Isso. E de quem manja de corrida como ninguém. Porque piloto, né? E aí é outro comparativo ao Fausto. O Fausto é piloto. Então é incrível. Eu me alonguei porque o Edgar vale a pena. O Edgar merece um programa sobre o Edgar. Aliás, o Edgar tá aí se recuperando de uma cirurgia. Assim que ele melhorar, vamos trazer aqui para ele contar essas histórias, porque ele é um fenômeno. Sem dúvida. Fausto? Tá perfeito, assina embaixo de tudo que o Felipe falou. Eu admiro o Edgar, acompanho a carreira dele, foi campeão brasileiro, foi depois administrador do Autódromo de Interlagos, sempre uma pessoa intensa, uma pessoa que tem um grande conhecimento, mas que transmite com simplicidade e com precisão. E é uma satisfação estar com ele nas transmissões, ainda que remotamente, e espero que isso continue acontecendo por muitas temporadas. Parabéns pelas 80 temporadas, Edgar Melo Filho. E eu vou repetir o gesto que eu fiz na transmissão, né? Que quando é aniversário de um amigo querido, e isso você está na pauta sempre, eu comemoro com uma buzinada. Parabéns, isso, muitas felicidades, Edgar Melo Filho. E aproveito para me despedir de vocês. Foi ótimo esse papo. Que venham outros podcasts com presença de pilotos, de jornalistas, de pessoas influentes no meio. Como vocês, eu tô ainda começando, tô aí com 20 e poucos anos. É isso.
Mas tem potencial. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Acelera, Brasil. É isso aí, excelente. Bom, alto astral nosso encerramento aqui de podcast, hein, Gui? Não, e o programa justo, né? A gente alongou um pouquinho mais, tô vendo aqui que a gente passou de 1 hora, mas merecia. Final de um campeonato como esse, o resultado do Diogo Moreira, tantas notícias que surgiram nos últimos dias, merecia e vamos seguir em diante, porque a temporada da MotoGP acabou, mas ainda tem muito podcast por vir aí. E conteúdos exclusivos, entrevistas de peso, pra galera que gosta de velocidade em 2 rodas, seja no YouTube, seja nos agregadores de áudio. E claro, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, tchau, tchau.